Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa Itajubá. Só nós aqui hoje, né? Tá vazio. Vamos fazer um bloquinho, tá bom? Mas é um bloco espiritual. Muito bom de vê-los. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Me coube 2 itens desse capítulo, que é dividido em 2, e hoje eu vou falar do maior mandamento e eu vou falar sobre as instruções dos Espíritos, que é a lei de amor. Para iniciar a nossa conversa, eu vou ler o trechinho que dá nome ao capítulo estudado. Então é assim: mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus lhes disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a estes, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está em Mateus. E disse mais: e assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Isso se encontra também em Mateus e em Lucas. A visão que Jesus tinha sobre o conhecimento, e hoje, com as chaves que a doutrina espírita nos dá, a gente entende a grandeza espiritual de Jesus e o meio como ele tinha de falar com nós, né? Que ainda éramos criaturas que estávamos iniciando o nosso processo evolutivo. Jesus vem num período de vida em que a humanidade já estava meio que cansada de certas questões religiosas, enfraquecidas do ponto de vista espiritual, que já não fazia tanto sentido para os indivíduos daquela época. Claro que para alguns não tanto, né? Tanto é que eles mantinham, né, os costumes, mas de um Deus punitivo, de um Deus que tinha circunstâncias e que fugiam totalmente daquilo que Jesus trouxe para nós. Jesus trouxe para nós a visão de um Deus justo, de um Deus bom, de um Deus que amparava os seus filhos, e isso ele fala. Tanto ele fala que ele fala: eu vim apresentar o reino de Deus. Quando ele fala de apresentar o reino de Deus para a humanidade, ele fala de leis, de apresentar as leis de amor, que é o que o capítulo vai falar sobre leis de amor, porque ele vem trazer uma outra concepção daquelas que a gente estava acostumado, e que Deus pertencia a uma religião, ou pertencia a uma igreja, a uma sinagoga, ou a costumes, ou a práticas exteriores. Ele vem falar: não, Deus é vida, Deus é muito mais que isso. Deus é Criador, Deus é Pai, misericordioso e bom e justo. E isso abalou o nosso sistema planetário. Hoje, né, com a estudo da doutrina espírita, nós sabemos da importância que teve essa fala e trazer esse conhecimento para nós, espíritos que estávamos iniciando o nosso processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, ouvir uma coisa que fizesse tanto mais sentido para a nossa vida do que o que era pregado antes. E, obviamente, que esse novo conceito a gente vem estudando até hoje, para entender essa lei de amor. Obviamente que a gente não consegue aprender de hoje para amanhã. Isso é o que a gente entende que o Espiritismo nos traz.
nós temos um processo, e esse é um processo de aprendizado. Mas nós precisamos iniciar esse processo, ou já iniciamos esse processo, nós temos que dar conta dele. Uma das questões bastante importante referente à doutrina espírita, que quando ela se debruça sobre as leis naturais, e aqui eu acho bacana falar um pouco sobre lei natural, o que vocês entendem como lei natural? Jesus veio trazer uma lei natural, que era a lei de Deus, que era a lei do amor, e disse, né, vim apresentar a vocês o reino de Deus, vim apresentar a vocês leis divinas. O que são leis divinas? Leis imutáveis, são leis que não mudam em qualquer época da humanidade. Amor de Jesus, tanto coube ali no judaísmo, naquela época, naquele povo, como cabe para nós hoje, como vai fazer sentido no futuro em outras sociedades, porque ele está falando de uma lei que rege, né, a nossa existência, rege a maneira pela qual nós pensamos, nós vivemos, nós aprendemos. É algo que a gente não vai perder. Por isso que Jesus, ele tinha, não é porque ele achava privilégio, nem porque ele fazia os milagres, que hoje a gente sabe que não são milagres, mas é o conhecimento das leis naturais, por prazer. Ele sabia que internamente nós éramos fadados à felicidade, fadados a conhecer o bem, fadados a praticar a lei do amor. E aí isso a gente vem estudando, né? Para quem segue o estudo aqui com a gente, nós acabamos de estudar as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas falam de leis de amor. Então, ela vai falar sobre os aflitos, ela vai falar sobre pobres de espíritos, puros do coração, sobre os mansos e os pacíficos e os misericordiosos. Jesus, ele vem trazendo conhecimento de que internamente, se nós seguirmos, se nós nos aproximarmos das leis de Deus, nós sofremos menos. A gente tem um olhar na vida mais manso, mais pacífico, quando eu julgo menos, quando eu perdoo. São os sentimentos que favorecem aos outros, com certeza. Mas antes de favorecer aos outros, favorece a mim. Por isso que ele diz, amar ao próximo como a si mesmo. Para que eu possa amar a Deus, que é o nosso Criador, eu preciso amar suas criaturas. E eu sou criatura de Deus, então eu preciso entender as suas leis e praticar o amor, antes de tudo faz bem para mim. É suave quando eu entendo que o outro não faz direito. É suave quando eu perdoo aquele que ainda não tem a capacidade de entender o que eu já entendo. Então, são questões bastante importantes e relevantes para a nossa vida, para o meu trabalho, para quando eu trabalho com a minha família, com pais que eu tenho difíceis ou filhos que eu tenho dificuldade, quando eu tenho essa visão espiritual de que eu posso fazer a diferença, né? E a diferença começa por mim, não pelo outro. Eu não posso exigir que o outro mude, eu posso exigir que eu mude, que eu melhore e que eu passe a ver a vida de uma maneira diferente. Eu trouxe no Livro dos Espíritos a Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é uma das leis morais que a gente estuda, e aqui fica o convite, eu vou falar agora, convite, venham estudar, ou seja, é a última chamada, hein? Porque a partir da outra semana já não vai mais poder entrar nos cursos por causa do tempo de faltas que vocês podem ter. Mas a gente estuda essa lei, e essa lei diz assim, é a 873, para depois que alguém quiser consultar. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E os espíritos respondem, é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Desenvolve, mas não o dá. Deus pôs no coração do homem
Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. E continua a pergunta: se a justiça é uma lei natural, está em nós, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Que um considere justo o que o outro parece injusto? Os espíritos respondem: é que em geral se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria de outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sobre um falso ponto de vista. E aí ele diz mais: como se pode definir a justiça? E os espíritos definem: a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. E tem uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: mas onde está escrito o bem e o mal? Como é que eu entendo essa questão das leis? E aí os espíritos respondem: está escrito na consciência do homem. Ou seja, nós somos criaturas que já recebemos, ela não está desenvolvida em nós, mas nós já temos o germe do bem dentro de nós. Quando ela se desenvolve através, e aí precisa da chave, e a gente vai ver nas instruções dos espíritos, são 3 espíritos que falam sobre isso. Lázaro vai falar da importância de nós entendermos o processo reencarnatório. Aí ele fala que a primeira palavra que mudou o mundo foi amor, mas que a segunda é a reencarnação. Porque a reencarnação nos possibilita a entender que nós estamos num processo que a gente vai conseguir conquistar nosso melhoramento, porque nós vamos ter milhões de oportunidades, nós vamos ter condições para isso. Nós não estamos jogados nesse mundo a esmo, não. Nós combinamos de estar assim, nós somos espíritos que escolhemos muitas vezes, orientados muitas vezes pelos espíritos bons e amigos que nos ajudam no processo reencarnatório, mas nós viemos aqui para crescer, nós viemos aqui para se desenvolver. E isso é um trabalho que cabe a nós fazermos. Mas nós já temos germe, por isso que Jesus tranquilamente dizia: nenhuma das minhas ovelhas vão se perder, eu vou conduzir todas elas ao Pai. Então ele tinha essa certeza porque ele sabia que dentro de nós existe já esse germe que está dentro de nós. Precisamos desenvolver. E aí o Lázaro, na parte das instruções dos espíritos, ele vai resumir o amor assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus porque é um sentimento por excelência. É um sentimento, são os instintos elevados à altura do progresso realizado. É comum, a gente ver, às vezes, algumas tribos ou algumas outras, grupos, que têm um senso de justiça muito maior do que nós que somos os ditos civilizados. Mas por quê? Porque eles têm em germe já essa questão de conhecer a lei de Deus internamente. Claro que ela se desenvolve, e esse desenvolver, que é onde mora o perigo das nossas más escolhas. Porque eu posso me revestir, como diz aqui como diz a pergunta do Livro dos Espíritos, eu costumo ver as coisas sobre um falso ponto de vista. Então, mesmo que eu tenha isso internamente, por um falso ponto de vista, que aí vem o orgulho, a vaidade, eu me visto com essa capa do egoísmo e eu me afasto dessa lei, que é uma lei de amor, de entendimento, e eu penso só em mim. E a regra é amar o próximo como a si mesmo. Se eu fecho isso e só eu quero me dar bem, ou então, gente, só o Brasil que tem que ser a pátria do Evangelho, só o Brasil que... Esquecer o resto do mundo, esquecer que nós vivemos uma sociedade espiritual e uma humanidade que está toda no planeta. Eu gostei de um meme, uma sarja que apareceu na época do Covid, que era um barco grande,
e aqui desse lado o barco já afundando, o pessoal gritando, e o povo aqui em cima do barco, no mesmo barco, dizendo, não, gente, nós estamos tudo bem aqui, não vamos se preocupar, eles que se virem lá com os problemas dele, como se nós não estivéssemos no mesmo lugar, no mesmo planeta, na mesma sociedade, na mesma família. Então, essa visão, né, é a visão que o Lázaro vai falando sobre as questões reencarnatórias, e ele fala uma coisa sobre essa questão de germinar. Ele diz assim que nós somos espíritos, como ele compara a gente com uma germinação, ou seja, com a plantação, onde a gente vai desenvolvendo esses sentidos e vai percebendo. E a humanidade, ela tem, historicamente, para quem gosta de história, eu gosto, a gente começa a ver o quanto nós já evoluímos dentro desse pensamento de amor. Claro, nós estamos muito longe ainda de sermos exemplo, mas a gente já tem coisas que para nós já faz muito sentido, que quando a gente vê isso acontecer com outros povos, hoje ainda mais com a globalização, esse sentimento que o Livro dos Espíritos não fala, de a gente falar, não, isso é injusto, isso não devia acontecer, a gente já tem essa indignação. Estar indignado ainda é o primeiro passo, o segundo é agir, né? Mas nós estamos no passo da indignação ainda, de dizer, não, isso não está certo, isso deve ser diferente, as pessoas também têm direito, né? Então a humanidade vem mostrando o quanto no começo a gente vê pessoas serem comidas por leões, porque não tinham a mesma crença que nós, era motivo de festa, né, gente? Era que carnaval. Todo mundo se reunia lá para bater palma, para ficar todo mundo feliz de ver os outros sendo massacrados, né? Hoje a gente já não acha isso assim tão legal, né? Isso porque, graças a Deus, a gente já consegue perceber, né, o valor do outro, né? Do que o outro pode estar sentindo. E isso é uma das questões importantes desse capítulo que Jesus nos orienta. E aí vem um outro comentário do Fenelon, que também vai falar que o amor é a essência divina. Eu já li, né? Não. Que é a essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde, ou seja, o amor está presente. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tens podido constatar muitas vezes. O homem, mais objeto, mais vil, mais criminoso, tem por esse ou por aquele objeto qualquer afeição viva e ardente. É prova de que todas as vicissitudes atingindo frequentemente alturas sublimes. Ou seja, todos nós, de alguma maneira, somos tocados em algum momento por alguma questão que faz a gente pensar no outro em vez de só nós, no nosso sentido. E aí, para fechar, tem o depoimento e o amparo do Sansão, que ele vai falar, faça isso já que as leis de Deus estão aí, e que se a gente seguir, né, essas leis que vai fazer bem para nós e, consequentemente, bem para o próximo, faça já. Não espere, né, que as coisas mudem. Se você quer um mundo melhor, comece por você. Faça você esse mundo melhor. Né? E aí ele vai falar, ele vai dizer, ele vai definir, bem rapidinho, estou em cima da hora, ele vai falar do amar no sentido profundo do termo. É ser leal, probo, consciencioso, tornar em si, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores e a que acabam o próximo, para dar-lhes alívio. Ou seja, ele fala, se lute, né, o que ele está dizendo aqui, lute pela lealdade, porque muitas vezes a gente sabe que a gente está errado, a gente sabe que não deve fazer aquilo, mas às vezes porque nós estamos, né, no manto do orgulho, do egoísmo, da vaidade, a gente acaba fazendo. Então ele fala que o amor é quando a gente se toca a isso, quando a gente tende a lutar contra
aquilo que, de certa forma, nos afasta das leis de Deus, nos afasta dos princípios espirituais. Então, quando a gente tiver alguma dúvida diante de qualquer situação que nós nos encontremos, é importante a gente perguntar: será que, se aquilo estivesse acontecendo comigo, eu gostaria que fosse assim? Essa é uma orientação dada por Jesus e da qual a gente não deve esquecer. É sempre se colocar no lugar do outro, né? E ter a certeza de que nós estamos amparados por esse Pai misericordioso e bom e que nós caminhamos para essa felicidade, para esse bem-estar. E Deus nos abençoe.